Então, galera, basicamente a gente vai começar a entender como o HTML se comporta, como funciona o HTML, tendo vídeo curto e rápido, só para a gente poder aprender a programar com HTML. É claro, a gente vai ter coisas mais amplas do HTML mais para frente, mas por agora vai ser um vídeo curto, rápido e objetivo para que a gente possa aprender HTML de vez. Bom, basicamente o que é HTML, né? HTML não é nada mais que uma abreviação do Hypertext Markup Language, e ele é mais que uma linguagem de marcação. Ele não é uma linguagem de programação, porque ele não possui nenhuma lógica, nem nenhuma constante, nenhuma função. Então, basicamente é só por prioridades, tags. Então, ele é considerado uma linguagem de marcação. E ele é um componente de estrutura básica, ou seja, é uma estrutura básica do nosso site, onde a gente vai começar a fazer o nosso site através de tags, fazer uma estrutura básica para depois a gente estilizar com CSS. E como a gente vai usar o nosso HTML? A gente vai usar o nosso editor de código, o VS Code. O VS Code ele é um bom editor de código, né? Para caso você não tenha editor de código, é interessante você baixar o VS Code porque ele é gratuito e ele tem muitas funcionalidades e também está em alta no mercado. Então, escolha um bom editor de código e use o seu navegador padrão, porque é neles que a gente vai começar a fazer o nosso documento, saber como a gente vai se mexer. Então, é interessante vocês terem esses dois instalados para a gente começar a criar o nosso documento HTML. E como funciona um HTML? Basicamente, a gente cria um documento, .html, a gente pode chamar do que for, mas é interessante colocar index, .html para a gente começar a trabalhar mais a respeito, começar mais um padrão, por enquanto, no nosso HTML. E a gente vai usar o nosso navegador para fazer a leitura desse nosso arquivo. Fazendo a leitura desse nosso arquivo, a gente vai conseguir levar todo o nosso site através do nosso .html. E como é a estrutura HTML? A nossa estrutura HTML ela funciona por tags e ela tem o nosso read, onde vai o nosso cabeçalho, onde vai os nossos links, onde vai os nossos títulos. E logo mais estarei mostrando para você como funciona. E o nosso body, que é toda a nossa estrutura visual, onde vai o H1, onde vai os textos, onde vai as imagens e etc. Logo mais eu estarei mostrando para vocês mais a respeito. E como é a estrutura de uma tag? As tags elas são formadas por abrir e fechar de elementos. Basicamente a gente coloca um elemento para modificar o nosso conteúdo. O nosso conteúdo dentro dos nossos elementos ele será modificado a partir do que a gente colocar. Bom, quando a gente for mexer no nosso editor de código, vocês vão ver basicamente o que eu estou querendo dizer aqui para vocês. E um exemplo de um arquivo HTML é basicamente a gente tem o nosso read, né? Tem o nosso read e tem o nosso body. No nosso read a gente vai colocar links, a gente vai colocar titles, a gente pode colocar também links de outras coisas, a gente pode colocar o link do nosso arquivo CSS, né, que é a nossa folha de estilo, e o nosso body, que é onde a gente vai mostrar toda a nossa estrutura, todo o nosso site, todo o nosso documento HTML. Então, vamos lá para o nosso código saber como é que funciona. Bom, então basicamente a gente vai abrir a nossa pasta no nosso editor de código, no nosso Visual Studio Code, e feito isso a gente vai criar um arquivo chamado index.html. Claro que vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, mas desde que seja .html. Feito isso, a gente vai clicar com o botão direito. A gente vai só colocar o nosso navegador do lado do nosso editor, para a gente ver como o nosso código funciona. A gente vai clicar com o nosso botão direito, a gente vai abrir o Open with Live Server. Esse Open with Live Server, ele serve para a gente poder ter mais produtividade. Ele é uma extensão do Visual Studio Code, onde a gente pode estar instalando, a gente pode estar digitando e procurando aqui nas extensões do Visual Studio Code, pode estar instalando para a gente ter mais produtividade. Ele serve para toda vez que você dá o Ctrl S, salvar o arquivo e ele atualizar automaticamente no nosso navegador. Ótimo. Com o nosso Live Server instalado,
A gente abriu ele no nosso navegador padrão e a gente já pode começar a manipular, a gente já pode começar a digitar os nossos comandos do nosso HTML. A gente vai colocar logo de cara o nosso cabeçalho chamado doctype. Doctype tem que ser a base principal, né, do nosso HTML. E logo abaixo a gente vai digitar HTML, óbvio. A gente tem que digitar HTML para a gente colocar todo o nosso conteúdo dentro dele. Então todo o nosso conteúdo HTML vai estar dentro do HTML e fecha HTML. Ótimo. Feito isso, a gente vai botar o nosso Readd. O nosso Readd basicamente é todo o nosso cabeçalho, onde vai o title, onde vai as folhas de estilo, onde vai os links. Então é importante a gente saber como o Readd funciona. Logo mais à frente a gente vai estar colocando o nosso CSS, nossas folhas de estilo, mas para vocês saberem onde colocar as folhas de estilo, a gente coloca no nosso Readd, que é basicamente onde tudo começa primeiro. E dentro do nosso Readd, a gente vai botar o nosso title, né? Colocou o nosso title, a gente vai mudar o nosso título aqui em cima da nossa aba. A gente pode botar, sei lá, projeto HTML. Feito isso, ele vai estar alterando aqui em cima, ele vai colocar o nosso projeto HTML para a gente ver que realmente está funcionando, né? O nosso navegador está reconhecendo o nosso arquivo HTML. Bom, logo abaixo a gente vai botar o nosso body. O que é o nosso body? Nosso body é basicamente todo o nosso site. Tudo que a gente vê visualmente no nosso site, que aqui está em branco, a gente é reconhecido como o nosso body. Tudo que a gente adicionar no nosso body vai refletir diretamente lá. E para a gente começar, uma tag super interessante é o H1. H1, ele serve como título. Deixa eu só colocar uma frase interessante para vocês verem. Olá, bem-vindo. Vindo. Ótimo. Eu vou dar um Ctrl S e vocês veem, e vocês podem ver que o nosso title ele tem um tamanho específico, uma fonte específica, né? Um negrito mais do que uma frase normal. E vocês podem ver que o H1 ele é considerado o título principal. Por quê? Por que é o título principal? Porque se a gente colocar um H2, eu vou só dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui, vocês podem ver que o H2 ele é um pouco menor do que o H1. Então o H1 é basicamente como título principal. E assim sucessivamente. Se a gente for botar um H3, pronto, se a gente colocou até o nosso H6, vocês podem ver que o nosso título ele vai perdendo tamanho, e não só perdendo tamanho, ele vai diminuindo um pouco a sua espessura. Então, basicamente a gente pode ver que a gente pode usar os nossos H1, desde o H1 até o H6 para várias formas. E é só para a gente terem noção que quando a gente for usar qualquer H, a gente saber qual é o tamanho certo para a gente poder estar manipulando dessa forma. Ah, mas eu não quero usar um título dessa forma, eu quero usar uma palavra, eu quero usar um parágrafo normal. A gente pode estar usando um parágrafo normal com a tag P. A tag P eu vou colocar assim: olá, seja bem-vindo ao meu canal. Pronto. A tag P, ela nos passa uma frase normal, um parágrafo normal. Vocês podem ver que há diferença muito gritante pro H1, para U, para nossa para nossa pro nosso parágrafo, né? P. E se eu dar só eu vou dar só um Ctrl C para que a frase seja um pouco maior. Pronto, aí vocês podem ver que há sim uma grande diferença do nosso H1 para nossa tag P. E a gente pode estar usando essa tag P para colocar assuntos normais, para colocar um assunto que não seja muito importante, um assunto que seja mais comentado. Ah, mas eu quero colocar na minha tag P, eu quero que esse canal seja destacado. Quero colocar ele em negrito. A gente pode botar assim em negrito com a tag strong. Se a gente colocar uma tag strong e abrir e fechar ela e colocar nosso conteúdo canal, né? Eu vou dar o Ctrl X, dar o Ctrl V. Lá dentro vocês podem ver que o canal passou a ser em negrito. Ótimo, eu vou colocar ele
tudo maiúsculo para vocês verem. E pronto. O canal agora tá em negrito pra gente. Só o canal, porque eu coloquei uma tag strong, abri e fechei ela e coloquei o nosso conteúdo dentro da nossa tag. Ah, mas eu quero colocar o meu outro canal no fundo em itálico. M. Ótimo. Colocadas as nossas tags, a gente pode dar um Ctrl X e um Ctrl V, que a gente pode estar... a gente vê que a gente conseguiu alterar aqui dentro, né? A gente conseguiu alterar o nosso nome, a nossa frase canal, para em itálico. Então, basicamente, se a gente quiser colocar os nossos nomes, ou as nossas frases ou palavras em negrito, a gente usa strong. Em itálico, a gente usa EM. Uma outra tag interessante é a nossa tag A. A nossa tag A, quando a gente abre e fecha ela, a gente vai colocar um conteúdo aqui dentro. Mas para que serve esse conteúdo? Para que serve esse A? Esse A basicamente é o nosso endereços de links, onde a gente pode redirecionar o nosso usuário para o link que a gente quiser. Basicamente eu vou colocar aqui dentro do nosso conteúdo ir para o Google. Ótimo. Ir para o Google. Mas como é que eu vou fazer com que o meu usuário, quando ele clicar, ele faça e ele ir para o Google? Basicamente eu vou digitar o endereço do nosso site do Google no nosso href. Basicamente eu vou colocar https://www.google.com. Feito isso, o nosso usuário, quando ele clicar no nosso ir para o Google, ele vai ser redirecionado para o site do Google. Ah, mas eu quero com que quando o meu usuário clicar em cima do nosso link, ele abra uma nova aba. Eu faço com que ele não saia do nosso site. Ótimo, a gente pode digitar um target, a gente pode botar blank. E nesse target blank, toda vez que o nosso usuário clicar em cima do ir para o Google, ele vai abrir uma nova aba e vai ser redirecionado diretamente para o nosso site do Google. Bom, agora a gente vai para nossas listas, né? As nossas listas ordenadas e as nossas listas não ordenadas. Basicamente, a gente vai botar o nosso UL, que é as nossas listas não ordenadas, e as nossas listas ordenadas. Eu vou só colocar aqui para vocês verem. Eu vou botar um LI e vou botar o nosso conteúdo. Vou chamar o nosso conteúdo de, sei lá, bola. Pronto. O nosso UL basicamente vai organizar. Eu vou repetir várias e várias vezes para a gente ver como isso funciona. Se botar bola, 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 ele vai estar organizando de forma estrutural os nossos elementos. Então, se a gente colocar o nosso UL e o nosso LI, ele vai estar organizando estruturalmente os nossos elementos. Mas, para que serve o nosso OL? Basicamente, a gente também usa o LI. O LI é só para a gente colocar todo o nosso conteúdo dentro do que seja uma lista ordenada, OL, e não ordenada. Como assim ordenada e não ordenada? Percebam que eu vou dar um Ctrl S. Uma lista ordenada é uma lista onde mostra a numeração. E uma lista não ordenada é onde só tem uma estrutura organizada. Então, basicamente, o L é não organizada e o OL é organizada. A gente vai usar isso muito daqui para frente, então é importante que vocês saibam o que é uma lista ordenada e uma lista não ordenada. Uma outra funcionalidade interessante é os nossos comentários. Eu vou só digitar aqui dessa forma, onde a gente vai estar comentando o nosso conteúdo. Vou botar a lista ordenada e vou digitar aqui em cima lista não ordenada. Para que servem esses comentários? Para que servem esses comentários? Esses comentários é importante para você, programador, saber o que o seu código está fazendo. Caso você saiba, eu sei o que é uma lista não ordenada.
Aí você vai lá e não comenta, aí passa dias, volta para esse documento e fala assim, putz, qual é uma lista ordenada e qual não é? Bom, se você comentar, você vai saber futuramente, amanhã ou depois que você esquecer como no código funciona. Se você digitar um comentário, você vai saber logo depois o que aquilo faz. Então é importante que você, programador, tenha essa boa prática para que você comente os seus códigos para depois futuramente você lembrar novamente. Então é sempre bom você ter essa boa prática para você estar implementando no seu código. Agora a gente vai criar umas tags, né, uma estrutura chamada formulários. Eu vou até comentar aqui, formulários. E nesses formulários a gente vai começar com a tag chamada form, né? Eu vou até digitar aqui form. E no nosso form a gente vai estar abrindo e fechando ele, né? Uma tag básica, normal. E o nosso action, eu vou até colocar outra coisa aqui que eu vou estar mostrando para vocês o que realmente funciona. Post. E o nosso action e o nosso post é basicamente o seguinte, como eles funcionam. O nosso action é o diretório onde a gente vai jogar todo o nosso formulário. E o post é onde a gente vai estar jogando a nossa senha, o nosso e-mail, tá jogando para o nosso servidor. Então, basicamente, o que entraria aqui? Entraria um arquivo PHP, por exemplo. Vou botar exemplo.php. Isso esse formulário é uma forma um pouco mais avançada, vocês vão pegar um pouco mais de jeito daqui para frente, mas só para vocês terem noção. Basicamente, a gente está mandando tudo que a gente escrever aqui dentro para um arquivo chamado PHP e a gente está postando no nosso servidor, ok? Com isso a gente vai estar digitando o nosso label. Label basicamente é uma frase ou uma informação do que a gente vai estar digitando aqui agora. Eu vou colocar nome do usuário. 2 pontos. Pronto, ele está aqui, nome do usuário. Ótimo. Vou colocar uma tag input. Uma tag input e a gente vai colocar o nome. Nome não, a gente vai colocar uma funcionalidade chamada type. Nesse type a gente pode deixar text mesmo. Feito isso, ele vai abrir uma caixa de texto onde a gente vai estar digitando todas as nossas informações para estar enviando para os nossos arquivos, né? Para a gente estar enviando lá para o nosso servidor. Então, basicamente, a gente digitou a nossa label e o nosso input text, onde a gente pode estar digitando o nome do usuário. Basicamente, eu vou botar Emanuel. Outro input onde a gente pode estar adicionando é a outra label, chamada, bora botar senha do usuário. Ótimo. E no nosso input, agora, a gente vai colocar um type chamada password. Opa, deu um errinho aqui. Uma outra coisa interessante, antes de eu tá adicionando a senha e o input password, é o BR. Basicamente o BR, Basicamente o BR, ele tem a funcionalidade de estar adicionando, tipo, pulando uma linha. Se eu coloquei a nossa label e o nosso text, ele vai pular uma linha e vai adicionar todo esse conteúdo. Logo mais para frente eu mostrarei para vocês o que é um inline e o que não é inline, né? Eu estarei mostrando para vocês, mas é importante que vocês saibam o que significa essa tag BR. Sem a tag BR, ele fica bagunçado. Ele fica tudo na mesma linha, né? Mas com a tag BR, ele pula sim uma linha. Percebam que ele pula uma linha. Então, é essa a funcionalidade da nossa tag BR. Uma outra coisa que a gente pode estar adicionando também é um outro input chamado, deixa eu botar type date, onde a gente pode estar colocando para o usuário escolher uma data, né? Ele percebam que ficou aqui do lado e como a gente faz com que ele pule uma linha para baixo, a gente coloca do lado do nosso password. Bom,
Esse input type, ele basicamente coloca a data para o usuário enviar. Caso o usuário queira colocar a sua data de nascimento, eu vou até colocar aqui nossa label, data de nascimento. Ótimo. Feito isso, o usuário vai estar colocando a data de nascimento dele, né? 12/12/2000, e ele vai estar enviando para a gente a data de nascimento. E como ele vai estar enviando a nossa data de nascimento e a senha e o nome do usuário? Através do nosso input type submit. Pronto. Eu vou colocar mais um BR aqui, né? BR. Para ele estar indo lá para baixo. Pronto. Já tem o nosso type submit. Percebam que ele tá como enviar, né? Mas se a gente colocar um value, a gente pode botar o que a gente quiser. Tipo, eu vou colocar, sei lá, CCCC. Pronto. Mudei o nosso nome enviar para CCCC. Se botar lá canal, ótimo. Se botar lá enviar mesmo, enviar. Pronto. O value basicamente muda todo o nome, todo o valor que estiver dentro do nosso botão. Uma outra funcionalidade interessante é que dentro dos nossos types, onde tem o password, onde tem o text, a gente pode botar o placeholder. O placeholder. E o que basicamente esse placeholder faz, né? Esse placeholder, ele coloca um nomezinho básico para o usuário saber o que ele vai fazer ali dentro. Tipo, digite seu nome. Pronto. Aí o usuário falou assim, pô, nome do usuário. Eu vou colocar aqui o quê? Digite seu nome. Se a pessoa digitar o nome dele, aquele placeholder desaparece. Então, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisa para o password. Placeholder. Digite sua senha. Ótimo. Digite seu nome, digite sua senha. Basicamente, o placeholder tem essa funcionalidade importante para que a gente saiba o que fazer. Ótimo. Feito isso, colocado o nosso input type submit, a gente também pode botar um botão, né? Além do type submit, a gente pode criar logo um botão direto mesmo, com uma tag chamada button, e a gente pode botar enviar. É a mesma coisa, e a única coisa que muda é a forma de você editar o código, né? Mas é importante que você faça dessa forma, que assim fica mais organizado, assim fica mais funcional. Uma outra funcionalidade interessante é o nosso select. O nosso select, opa, o nosso select, ele é basicamente um seletor de, vou botar um option aqui, option, é o nosso seletor de opções. Eu vou botar uma opção aqui só para vocês verem. Eu vou colocar sei lá, um carro. Pronto. Ele é o nosso seletor de opções, só que ele só tem o nome carro. Eu vou copiar aqui, vou colocar aqui, vou colocar aqui barco. Pronto, a gente já tem carro e barco, para a gente poder estar selecionando. Eu vou colocar casa, vou botar moto, vou botar avião. A gente pode botar o tanto que a gente quiser dentro do nosso select. E quando o usuário for selecionar, ele seleciona o nosso elemento. Só que quando ele selecionar o nosso elemento, é importante que nossos valores estejam de acordo com o nosso conteúdo. Por quê? O value, qual é a importância do nosso value? A importância do nosso value é levar todos os valores que o usuário selecionar para o nosso servidor. Então, basicamente, o value carro, a gente pode colocar carro também. Carro,
o velo e barco, a gente pode botar barco também. Então, caso aqui esteja escrito uma coisa diferente, é importante que a gente deixe bem claro para o nosso servidor o que realmente o usuário escolheu e o que realmente o usuário quer. A gente pode botar casa, a gente pode botar moto mesmo, a gente pode botar avião. Então, é dessa forma que a gente pode estar colocando um seletor de opções para o nosso usuário. E para finalizar, a gente já fechou a nossa parte de form, né? A gente vai estar colocando agora uma tag chamada IMG. Esse IMG vai ser acompanhado por dois nomezinhos interessantes, o nosso RC e o nosso out. Basicamente, o nosso RC tem a mesma ideia do nosso href. O nosso RC, nosso SRC, ele tem a funcionalidade de pegar a nossa imagem, seja de um site ou seja do nosso próprio arquivo. Eu separei uma imagem de um pinguim aqui, onde a gente pode estar copiando, né? Deixa eu só copiar essa imagem. Eu copiei a imagem de um site qualquer e vou colocar no nosso SRC. Feito isso, eu vou dar um Ctrl S e vocês percebam que ele vai estar no nosso site. Ótimo. E o que significa o out? Basicamente, caso essa imagem não funcione, caso ela esteja quebrada, o nosso usuário verá o que realmente estava ali, né? Então a gente pode botar imagens de pinguim. Caso essa imagem estivesse quebrada, o que iria aparecer para o nosso usuário era apenas o nome, imagens de pinguim. Nosso usuário saberia que ali teria as imagens de pinguim. Só que a nossa imagem está um pouco grande e eu não quero estilizar no nosso CSS, eu não quero mudar ele no nosso CSS, eu quero que ele diminua aqui mesmo no nosso index HTML. Basicamente a gente pode botar um widget, né? Um widget nele de 200 pixels. Pronto. Eu dei uma diminuída de 200 pixels na nossa imagem. Ah, mas ele está pequeno demais. Vamos colocar 500. Pronto. Aumentei um pouco a nossa imagem dos nossos pinguins. Então é só a gente tá colocando. Se eu quiser também ajustar um pouco o Edit, posso botar um 100px. Ele o tamanho dele vai ficar um 100px. Aí caso eu queira colocar uns 700px, ele vai ficar um pouco largo. Então é só a gente colocar da forma que a gente achar interessante a nossa imagem. Basicamente o width é a largura e o height é a nossa altura do nosso arquivo. Então é essa a importância da tag IMG, né? A importância da tag IMG para a gente poder estar colocando as imagens, seja dos nossos próprios arquivos ou de um site aleatório, um site qualquer. Uma outra coisa que eu não mostrei para vocês é uma tag chamada div. Para que essa div serve? Basicamente essa div é como se fosse uma caixinha. Por exemplo, se eu for dar um Ctrl X aqui, se eu for querer mexer no meu formulário e na minha imagem, eu vou colocar meu abre div e meu fecha div. Dentro deles eu vou colocar o meu form e a minha imagem. Basicamente isso tudo vai ser alterado caso eu queira mexer nessa caixinha. Então, se eu colocar uma class ou sei lá, um ID nele, essa class e esse ID é para nossa folha de estilo, que é o nosso CSS, que eu estarei mostrando mais para frente. Então, caso eu queira alterar os dois de tamanho, de cor de fundo, de posição, caso eu queira alterar os dois de vez, eu faço essa div. Essa div basicamente é como se fosse uma caixinha onde a gente pode guardar os elementos para a gente poder manipular, para a gente poder alterar alguma coisa, para a gente poder mover ou sei lá, para a gente poder mexer no nosso código. Então, basicamente, é para isso que a nossa div serve. É como se fosse uma caixinha onde a gente pode colocar e mover para qualquer lugar. Então, basicamente é isso. A gente viu como o HTML se comporta, a gente viu como a gente pode estar criando
tags diferentes, como a gente pode estar colocando tags de formulários, lista ordenada, lista não ordenada, títulos, parágrafos, strongs para a gente colocar em negrito, EM para a gente botar em itálico. Então, basicamente é isso. Para a gente criar, para a gente montar uma estrutura, um projeto, a gente tem que ter o mínimo, o básico que a gente passou aqui agora. Tendo esse básico, você já pode criar um projeto, você já pode começar um projeto novo. Então, treinem bastante e foquem no seu código, foquem na evolução e logo mais para frente estarei ensinando muito mais coisas para vocês, mas por alto é só esse básico onde a gente viu e compreendeu como funciona o HTML de forma rápida e de forma objetiva. É isso aí, galera. Valeu!